Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o que comprar para quem quer começar a fazer maquiagem. Porque muitas vezes a gente quer começar a fazer uma boa maquiagem, quer começar a elaborar mais, trabalhar mais a pele, mas não sabe o que comprar, né, no primeiro momento aí, de pincel, produtos, tal, enfim. E se você quer sair do batom e rímelzinho de todo dia apenas, ou você que não passa nada e quer começar a elaborar um pouquinho mais, fica ligado no vídeo porque a gente vai conversar bastante hoje sobre o que comprar para se maquiar no primeiro momento. Ah, e caso você ainda não tenha se inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever para receber os próximos vídeos. Bom, eu separei aqui algumas coisas que eu acho importante para quem tá começando a fazer maquiagem. É claro que é o básico do básico. Algumas pessoas, eu sou um pouco exagerada, algumas pessoas vão falar assim, nossa, é o básico, mas é tudo isso. Mas ao mesmo tempo, outros vão falar assim, nossa, mas é só isso. Então vai de cada um. Eu separei algumas coisas que eu acredito ser importante para que você comece a trabalhar mais a sua maquiagem. Vou começar aí falando das peles. Eu não posso pensar em maquiagem, né, em fazer uma começar a deixar essa maquiagem um pouco mais elaborada, se eu não pensar em pele. E para uma pele bem elaborada, eu não posso deixar de ter uma base, uma boa base. Escolha a base que você acha melhor, de preferência, vá no lugar, experimenta uma, depois experimenta outra, para você ver o que fica melhor na sua pele. Eu tenho essa aqui que é a minha queridinha de todo dia, não abro mão dela, eu uso sempre a que eu mais uso assim no dia a dia, porque é uma base leve, eu gosto de base leve no dia a dia, e para eventos uma coisa um pouco mais elaborada, mais pesada. Mas você tem que pensar numa boa base para sua pele. E ainda pensando em disfarce, em cobrir imperfeições, enfim, a gente não pode deixar de pensar nos corretivos. Não falo aí pra vocês comprarem muitos corretivos, corretivos coloridos, corretivos claro, escuro, não, nada disso, mas pelo menos um corretivo que seja do tom da sua pele, porque aí você vai aplicar a base e vai aplicar o corretivo por cima pra cobrir o que você acha necessário aí. Então, um corretivo do tom da sua pele. Caso você queira, nossa, eu quero cobrir a pele também, eu quero trabalhar luz e sombra, um corretivo mais claro e um corretivo mais escuro, que aí você já começa a trabalhar as áreas de iluminação. E também um pó do tom da sua pele. Passei a base, passei o corretivo e apliquei um pozinho do tom da minha pele, eu já tenho uma pele muito bem acabada aí. Se eu usar na quantidade correta, eu não preciso trabalhar demais, né, fazer muita coisa, e eu tenho uma pele bem acabada. Então, base, corretivo e pó. Então é o que você aí tem que ter na sua necessaire. E falando de pó, a gente tem um número grande, né, pó compacto, pó solto, pó mineral e tal, e tal, e tal. Um bom pó compacto, pra quem tá começando, eu acho que é o ideal. Aí não precisa de muitos diferentes, né? Uns pós muito diferentes disso. Em termos de pincel, separei alguns aqui. Eu vou pensar num pincel pra trabalhar o pó, pode ser um pouco maior que esse. Esse aqui é bom, que igual quando eu não quero aplicar pó em toda a área do rosto, eu consigo fazer, por exemplo, fazer só testa, ou fazer só nariz e tal, ou fazer testa, nariz e queixos, eu natei e não aplico no restante do rosto, porque o pó em excesso também ele acaba com a nossa maquiagem. Então, um aplicador de pó, não precisa ser muito grande, você encontra fácil esse pincel desse tamanho. E esse pincel aqui, quando você começar a fazer contorno mais escuro, ele também vai ajudar a trabalhar com pó no contorno. Então é um coringa aí. Um pincel pra blush, eu gosto desse aqui, tortinho, né, na diagonal, porque facilita a aplicação. Então, pra aplicar o blush é bem legal esse pincel.
Pincel para olhos, então vários aí, pincel para olho, pincel língua de gato e tal, o que você quiser para trabalhar o olho. Pincel para aplicar o corretivo de forma pontual, então eu tenho esse pincel aqui, ele tá até molhado que eu acabei de lavar, mas esse pincelzinho é de cerda sintética e eu uso para aplicar, por exemplo, tô com uma espinha, eu vou lá e só aplico o corretivo ali naquela espinha, ou numa manchinha, ou abaixo da sobrancelha e tal, ele é bem bacana para aplicar corretivo. E um pincel de esfumar, que é este aqui, ó. Pincelzinho de esfumar que me facilita aí na hora de esfumar a sombra. Então eu aplico a sombra com os outros, eu vou aplicar a sombra tirando esse que é de corretivo, eu vou aplicar a sombra com os outros, eu não mostrei direito, eu vou mostrar pra vocês. Os pincéis de olhos. Então eu aplico a sombra com esses aqui e esfumo com o pincel lápis, que é este aqui, ó. Então eu esfumo com este aqui. E eu não poderia falar, né, deixar de falar do meu queridinho, que é o Duo Fiber. O pincel Duo Fiber, gente, ele tem dois tipos de cera, ele é super macio, super gostoso. E é pra quê? Por exemplo, pra aplicar a base, apliquei minha base, depois eu venho com ele pontuando, eu dou uma polida na base que foi aplicada. Então esse pincel é um coringa e deixa o acabamento da pele muito bem feito. Então vale a pena vocês investirem num pincel desse aqui. Se quiser aplicar a base direto com ele, também pode, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro aplicar a base com outro pincel e depois esfumar, né? Não vou esfumar, mas polir essa pele com o Duo Fiber. Eu não separei pincel de base. Por quê? Pensando numa pessoa que tá iniciando na maquiagem, o pincel de base muitas vezes ele acaba atrapalhando no primeiro momento, que a pessoa não tá familiarizada com o pincel. Então, mas eu quero aplicar base com pincel. Ok, você compra um pincelzinho de base, é a mesma cerda que esse aqui de corretivo, é a cerda sintética, só que ele é maiorzinho. Você pode investir no pincel de base, mas pra quem, acho que o pincel demora muito pra aplicar, porque eu escuto muito quem tá começando a falar, o pincel, eu não consigo aplicar com pincel. Aplica com uma esponjinha. Esponjinha, rapidinho você aplica. E eu separei essa esponjinha aqui, vocês já devem ter visto em vários lugares essa esponjinha. Aqui no Brasil, o pessoal costuma chamar de gota, esponjinha gota, mas essa aqui não é a Beauty Blender, mas nós temos aí a original Beauty Blender, que é a rosinha, tal, toda bonitinha. Essa esponjinha é ótima para aplicar a base, porque você consegue aplicar em regiões difíceis, né, de você trabalhar a base e tal. Deixa com um acabamento bem legal, eu gosto muito. Posso trabalhar com ela seca? Posso, mas de preferência trabalhem com ela úmida. Eu sempre trabalho com essa esponjinha aqui úmida, umedeço ela debaixo da torneira e aplico a base dando leve batidinhas no rosto todo. Então, se vocês quiserem investir numa esponjinha, vai aplicar muito mais rápido que pincel no primeiro momento e vai ter um acabamento super legal aí dessa pele. Certo, fiz a pele, né, pensei aí nos olhos, mas com o que a gente vai aplicar, né, mesmo? Usar os pincéis. Não posso deixar de falar aí das sombras. Tenha um estojo variado de cores de sombra. Esse meu estojo aqui, eu uso ele tanto, tadinho, que ele já tá acabadinho já. Mas tem um estojo pequeno, não preciso de uma coisa muito grande, porém que me atenda. Igual aqui eu tenho diferentes tons de azul, tenho verde, tenho roxo, rosas, alaranjados, tons mais neutros, tons iluminadores, preto, né, que a gente sempre gosta de um olho preto. Depois que começa a fazer maquiagem, nada mais justo do que começar a fazer um olho preto aí pra balar. Marrom, é importantíssimo a gente ter o tom marrom na nossa paleta de sombra, porque o marrom, gente, facilita muito na hora de esfumar. Então, sempre observem
Aí se você tem principalmente marrom, tons iluminadores é importante a gente ter para iluminar abaixo da sobrancelha, tudo bonitinho. E alguns tons neutros para quem tá começando, eu acho que é fundamental. Nessa paleta aqui, além de eu ter as cores super variadas, ó, o iluminador já até deu uma soltada. Não reparem na minha parte aqui de gloss, tá? Porque que eu uso bastante. Então, nessa paleta, além de eu ter a sombra, eu tenho blushes e alguns iluminadores, que é bem bacana você ter tudo numa paletinha só. E aqui, muitos gloss. Essa paletinha é um coringa, ajuda muito. Em uma paleta você tem muita coisa e dá pra criar bastante coisa com uma caixinha dessa aqui. Então, invista numa paleta pequena, mas que tenha muita coisa aí, que você consiga carregar e tal, enfim. Nosso querido rímel, eu sei que quem, por mais básica que faça a maquiagem, tem um rímelzinho. Só não tem mesmo quem realmente não gosta de maquiagem, mas o rímel ele é importantíssimo. Hoje a gente tem marcas aí de rímels que parece cílios postiços. É impressionante como dá diferença nos cílios. Então, a gente não pode deixar ele fora. Delineador é super importante para realçar o olhar. Às vezes eu faço uma maquiagem super levezinha, um olho clean, aplico um delineador e o olho salta. Então não deixem de investir no delineador. Aí pensando, né, que delineador que eu invisto e tal, qual que o líquido, qual que eu uso? O líquido, o em gel, a lapiseira e tal, enfim, o que você me sugere, não? Então vamos lá, eu gosto muito do delineador líquido, acho que eu já falei disso pra vocês em outro vídeo, que é esse aqui. Eu tiro o aplicadorzinho e trabalho do jeito que eu quero o delineado. Nós temos aí a caneta, né, a lapiseira, que é o delineador mesmo, não tô falando a lapiseira do lápis, tô falando da lapiseira que tem o delineador líquido lá dentro. Essa lapiseira, gente, eu não gosto muito, porque ela requer mais cuidado. Se você não tampa ela logo, ela seca e tal. Pelo menos as marcas que eu já trabalhei até hoje, eu ainda não me adequei a alguma. Mas eu posso daqui pra frente encontrar uma que eu falei, nossa, essa aqui perfeita. E o em gel também é um outro material que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Ele não pode ficar aberto. Por exemplo, abrir o em gel, tô fazendo maquiagem numa cliente mesmo, eu tenho que deixar ele de cabeça pra baixo, porque senão ele seca, ele não pode ficar aberto de jeito nenhum. Então, talvez aí, pra quem vai demorar um pouquinho mais pra fazer um delineado, porque tá começando, eu não recomendo. Esse aqui é super bacana, só que tem um porém. Errou, opa, até espirrei aqui. Fiz a maquiagem toda, trabalhei o olho, vou aplicar meu delineado. Errou, principalmente o delineador preto, que é esse aqui. Você vai ter um trabalhinho aí pra limpar. Automaticamente vai tirar um pouquinho a sua sombra que você aplicou. Mas quando você começa a pegar o traço, ele fica super bonito, é o que mais realça. Delinear com lápis também é uma outra sugestão pra quem tá começando. Então, eu não tenho habilidade de fazer com delineador líquido, mas eu quero começar a delinear, começa com lápis preto. Aí fica mais fácil, né, de corrigir também se erra. Você não precisa tirar toda a sombra, você pode até usar aquele borrão que você fez e realçar, né, mudar a cor e tal, enfim, diferente do líquido, mas é uma forma aí de começar. E pra fechar com chave de ouro aí, batons, muito batom, né, um batom aqui eu tenho vermelho, azul, nude, marrom, esse que é super cintilante e tal, enfim, batom pra mim nunca é demais. Você tem que ter variedades de batom, tons que você goste de usar. Hoje o nude tá muito em alta, as meninas estão usando muito o batom nude. É super chique o batom nude, eu acho que é super válido você ter nude, mas também é interessante você investir em cores diferentes. Nossa, eu tenho uma festa pra ir, quero mudar o tom, né? Eu uso nude a semana toda, eu quero usar uma cor diferente aí numa festa, numa balada. É legal aí você ter um tom vermelho, não quero um vermelhão, pega um vermelho mais fechado.
um tom arroxeado, um rosa. Rosa é super coringa, combina para muitos tons de pele, então vale a pena investir em tons diferentes de batom. Então acho que é isso, pessoal. Você aplicando aí uma boa base corretiva, um pozinho, trabalhando uma sombra, um delineado, rímel e um batonzinho, você já faz toda a diferença aí, né? Diferença na sua maquiagem. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, clique em gostei, dá um like, né, aqui embaixo. Deixe seu comentário. Fala aí pra mim o que você acha que é essencial para uma maquiagem iniciante. Espero que você visite meu blog e eu te vejo no próximo vídeo. Beijão e até lá!